Gente, boa tarde. Enquanto eu estou aqui no carro, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre transtorno dismórfico corporal. Enquanto eu espero o maridão sair ali, nós vamos conversando aqui, tá? Um papo rápido, só pra gente contextualizar um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo com relação a isso. Eu me chamo Raquel Sheibub, sou consultora de imagem e vejo com frequência nas queixas das minhas clientes. Se vocês me pegarem olhando pra lá e pra cá, porque eu tô atenta aqui, que eu tô paradinha, mas tem trânsito, tá? E as minhas clientes, elas queixam muito, tá? De algumas questões com relação ao corpo, com relação à face também. Então, eu, enquanto estudante constante de pessoas, de imagem, e também aprofundando um pouco mais em visagismo, me senti na obrigação de compartilhar um pouquinho desse assunto com vocês, tá? A gente viu recentemente aí, né, a perda de uma influenciadora, onde ela buscou procedimentos estéticos para fins de elevar a autoestima, para fins de ter ali o famoso corpo dos sonhos. E não é sobre isso que eu quero falar, tá? Sobre julgamento, de que vai dar certo, de que pode dar errado, de que fica melhor ou pior. O meu alerta aqui, o meu contexto, a minha fala, o meu lugar de fala é sobre alguns cuidados que nós devemos ter, tá? E quero contextualizar um pouquinho para vocês como isso começa, como a gente pode perceber isso na gente e como não passar isso adiante. Porque eu vejo que muitas mulheres que passaram por críticas durante a infância, a adolescência, elas repassam isso de uma forma inconsciente para os filhos e para as pessoas com quem elas convivem, tá? Então, o transtorno, tá? Não sou profissional da área, embora estude psicanálise, mas tenho um pouco de conhecimento de causa e também através dos estudos da psicanálise. Então, como que ele começa, né? Ele começa na infância ali, na adolescência, onde começam a acontecer as primeiras comparações. Então a criança começa a se comparar, o adolescente, o jovem começa a se comparar com os colegas de escola, familiares, enfim. E isso vem sempre com um reforço, tá? Geralmente até dentro de casa, da família, um reforço muito grande. Então, falando com relação ao cabelo, olha esse cabelo, pentei esse cabelo, né? Esse cabelo tá arrepiado, esse cabelo tá parecendo. Eu, enquanto criança, gente, eu sempre ouvia falar assim: nossa, o cabelo de fulano parece um ninho de cupim. Eu ouvi isso demais. O cabelo de fulano parece um bombril. Nossa, o cabelo de fulano tá parecendo esqueci o nome agora, que fala de abelha. E aí hoje eu olho para trás e falo: meu Deus, como aquilo era ruim. Obviamente não era falado para a pessoa, mas eu ouvia isso, né, das pessoas mais velhas, enfim. E aí começa a ser reforçado isso na pessoa, sabe? Às vezes em tom de brincadeira, às vezes com aquela fala assim: não, eu tô falando, mas é pro seu bem, eu tô falando para te ajudar. E assim como vai caminhando ali para o contexto corporal, né? Falando do que às vezes tá gordinho, que tem fulana tem muito peito, mas não tem bunda, não tem, sabe? A gente ouve isso. Vocês sabem que a gente ouve isso, né? Quem é da minha idade, da minha faixa etária, deve ter passado por isso. E isso vai formando no inconsciente da pessoa ali uma interrogação. Será? Mas será? Nossa, mas será que todo mundo tá vendo isso? Mas será que é assim mesmo? As pessoas pensam isso de mim? E ela começa a se anular, se sentir insegura, se invalidar. Isso mexe na autoestima, na segurança, na confiança, né? E a pessoa começa a se esconder e às vezes ela começa a esconder aquela parte a qual as pessoas tanto falam, né? Tanto criticam e tanto apontam. E aí, no primeiro momento, na primeira oportunidade que ela tem, ela faz o quê? O que a gente aprende? Você tem que resolver os problemas. Então, se isso é um problema, eu vou resolver, né? Se eu tenho um cabelo cacheado, eu vou alisar meu cabelo. Se eu tenho muito busto, eu vou tirar o busto. Se eu tenho pouco bumbum, vou colocar bumbum. E atualmente, né, nós contamos com uma influência muito, muito, muito grande da rede social, onde existem muitas edições, onde existem muitas mentiras,
onde existem muitas influenciadoras que postam, por exemplo, um corpo perfeito e fala que buscou isso só através de alimentação ou de exercício físico, e a gente sabe que não é. A gente sabe que ele tem fins estéticos envolvidos, ele tem às vezes medicações, então a gente sabe que acontece. Mas é vendido que aquilo ali foi conquistado naturalmente, aquele shape dos sonhos, né? E aí a gente começa a pensar, poxa, eu faço dieta, eu malho, eu durmo bem, me alimento bem, eu faço tudo que tem que fazer e eu não consigo aquilo ali. Algo de errado não está certo. E aí, no primeiro momento, eu vejo muito isso. Aliás, eu não sei se é o primeiro momento, pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem, né? Mas o que eu vejo, eu escuto das minhas clientes é assim: eu busquei uma consultoria de imagem por isso. Porém, sempre tem esse porém, tá, gente? Eu penso que eu gostaria de ter roupas que disfarçassem mais a minha barriguinha, onde eu parecesse mais esguia, né? Então a gente começa a entender que ali também tem essa necessidade. Então pode ter ali uma distorção de imagem. E às vezes a minha cliente se sente enorme e ela não é. Então eu olho e falo, opa, já entendi. E aí, como eu disse antes, né, a gente sofre muita influência do meio digital e tudo mais, porque a gente segue as pessoas, a gente quer saber o que está acontecendo no mundo, a gente quer saber sobre roupas, produtos, viagens, casa e etc, etc, etc. Então, existem muitos fatores que contribuem para reforçar esse distúrbio, né, essa dismorfia. E a gente acaba levando isso para o inconsciente. Quando você vê, você tá pensando naquilo, pensando em como resolver. E quando elas não conseguem resolver através da estética, elas vêm para a consultoria de imagem ou vice-versa. Elas vêm para a consultoria de imagem e não conseguem resolver, e aí elas procuram fins estéticos, né? Daí por diante eu não vou entrar, porque não me diz respeito, apesar de ser uma estudante também sobre essas questões, tá? Mas não quero entrar nesse quesito agora. Depois de dito para vocês como a gente cria, né, essa disfunção aí, enfim, quando a gente cria essa ilusão de um corpo perfeito, que o nosso, né, está à mercê, está muito aquém do que é ideal, a gente começa a ter alguns picos, às vezes de crise de ansiedade, tá? Porque você começa a fazer 1000 coisas e você não consegue o resultado. Então você se torna, às vezes, deprimida com relação àquilo, ansiosa para ver o resultado de uma dieta ou de uma atividade física que você está fazendo, ansiosa para terminar uma consultoria de imagem, achando que essa consultoria vai fazer um milagre na sua vida, e não vai. Gente, não vai. Se fosse fácil, todo mundo faria, tá? Não vai fazer e não é fácil. Eu nunca menti pra ninguém, nem vou mentir. Então, a gente começa a ter aí, principalmente depois dos 40 anos, uma cobrança muito grande. Por quê? Poxa, tô com 40 anos, 43, 45 anos e preciso resolver essas questões aqui, não estão resolvidas. Então, você começa a meio que surtar com relação a isso. Se comparar, né, e achar que assim, poxa, passou 40 anos da minha vida, todo mundo falou sobre isso, eu nunca resolvi esse problema, e eu preciso resolver isso aqui. Então a gente começa a criar ali um sofrimento, tá? Isso sim vira um sofrimento. Eu falo pra vocês que vira porque eu tenho um pouco dessa dismorfia, né, com relação à minha barriguinha. Eu tenho uma fisionomia, acho que é fisionomia que fala a palavra, né? Que eu tenho a barriguinha, né, mais estufada, tá? Sempre tive. Depois das minhas 2 gestações, isso deu uma piorada. Fiz pilates muitos anos por causa das minhas hérnias, mas ela tá ali, ela é minha, ela me pertence. Eu gosto dela? Não, não gosto dela. Já fiz 1000 coisas, já. Eu perdi peso, ela ficou ali. Eu usei cinto, ela ficou ali. Eu troquei de roupa, ela ficou ali. Algumas vezes eu consigo disfarçar, outras não. Me incomoda, eu sento, eu vejo, eu olho, eu comparo a minha com a dos outros. Isso me causa algum sofrimento? Às vezes me causa. Você quer fazer uma cirurgia plástica para resolver esse problema? Já pensei também.
Atualmente não, mas já pensei e pode ser que no futuro eu pense. É um risco? É um risco, né? E aí, a terceira coisa que eu falei é como a gente evitar de passar isso adiante, né? Porque às vezes a gente leva esse em tom de brincadeira para as pessoas e aí as pessoas compram essa brincadeira e elas fazem essa brincadeira de volta e a gente aceita, porque afinal de contas, né, a gente faz como brincadeira para cobrir uma dor ali, né? Às vezes a gente passa para os nossos filhos, né, no caso se eu tivesse uma filha, mulher, tem filhos homens, então eles não importam muito com isso. Poderia ser que eu estivesse passando isso para ela. Eu, às vezes, quando vou numa loja, eu vou comprar uma roupa ou vou experimentar, eu falo, ai, mas aí tá mostrando muito a minha barriga, ou seja, eu chamo a atenção para um problema que eu acho que é um problema, onde a pessoa nem tá vendo como problema, tá? Então, esse é outro ponto. A gente costuma pegar a nossa dor, pegar o nosso problema e começar, assim, a pulverizar ele de uma forma onde a gente tá construindo mais formas de acessar essa dor. Então, é onde acha-se que na consultoria ou com fins estéticos a gente consegue sanar aquele problema, resolver aquele problema. No meu caso, como eu falei para vocês, como é uma coisa, né, da minha estrutura corporal, muito possivelmente se eu fizer uma cirurgia plástica, é algo que ainda não vai ficar como eu sonho, a minha expectativa. Então, a realidade do que eu vou conseguir provavelmente vai ser bem diferente da minha expectativa. E isso pode me frustrar também. Então nem sempre a gente consegue resolver, porque a gente idealiza algo aqui e que nem sempre funciona como a gente acha que vai funcionar, certo? Eu não sei se está fazendo sentido para você, mas eu gostaria muito de que você refletisse sobre algo que te incomoda, como isso foi criado em você, se você passa isso adiante, se você esconde, se você já tentou resolver e não deu certo, reflita sobre isso. E o conselho que eu dou, e que é muito difícil a gente praticar, mas eu sempre dou. Eu acho que eu vou sempre bater nessa tecla. Autoconhecimento, a gente precisa saber das nossas dores, a gente precisa saber o porquê elas, né, estão ali, como foram causadas, como suavizar, amenizar isso, principalmente no nosso dia a dia. E na verdade, como lidar com isso. Como eu acabei de falar, meu problema é um problema que talvez eu não resolva. Talvez não porque eu não possa, mas porque eu não quero. Acho que é importante, mas não é prioridade nesse momento. Então eu tenho que aprender que eu sou diferente, nós somos todos diferentes em tudo, todos os aspectos físicos, emocionais e tudo. E que eu tenho outros atributos, que eu tenho outras coisas que me valorizam. E não tô falando estético, tá, gente? Tô falando de outras, né, qualidades que nós temos e que às vezes a gente não deixa tão claro, não deixa transparente para as pessoas, porque a gente foca muito nos nossos problemas e defeitos, enfim, tá? Então fica uma dica. No meu caso, Raquel, o que você faz? Gente, eu tento sem mentir para vocês. Isso me dói muito, mas eu tento pensar o seguinte: se eu me esforçar muito em muitas coisas, eu vou conseguir suavizar isso. Vou conseguir suavizar? Vou. Mas talvez eu suavize isso e crie outros problemas e eu sempre vou achar alguma outra coisa que eu preciso melhorar, ou que eu quero melhorar, ou que não tá tão legal. Então, isso vai mudar o quê? Vai impactar o quê na minha vida? Pessoal, profissional, social, religiosa? Nada. Não vai mudar em nada. As pessoas vão me validar menos porque eu tenho uma barriguinha? Acredito que não. As pessoas vão me achar menos profissional? Acredito que não. As pessoas vão me achar menos sociável, alegre, divertida? Também acredito que não. Então, é um problema que foi criado, que eu alimentei, que eu sustentei, mas que não vai mudar em nada a minha vida. Se um dia eu achar que tá me doendo tanto quanto já doeu na minha adolescência, na minha juventude, talvez eu resolva. Mas nesse momento não é algo que é prioridade para mim. Então fica aí, tá? Esse assunto que daria para nós conversarmos horas sobre isso. Daria para eu contar muito caso, muita história aqui. Mas que eu vim trazer de uma forma assim bem resumida e bem leve, como um alerta. Porque nós estamos vivendo no digital
os nossos filhos e sobrinhos e, enfim, familiares estão vivendo no digital. E isso sim é uma coisa que eu sei que está acometendo muitas pessoas emocionalmente, né, o lado psicológico, e levando elas a terem atitudes, né, que talvez custe a própria vida. Então eu me senti responsável de vir falar isso aqui com vocês. Espero que seja um assunto pertinente. Se você gostou, se você tem uma opinião, qualquer opinião sobre isso, já passou por isso, conhece alguém, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Vou responder todas vocês. Pelo menos agora no início, não sei quanto tempo esse vídeo vai durar, viu, gente? Mas nós vamos conversando sobre isso, tá? E eu falo muito sobre isso também com as minhas clientes, então é um assunto que eu tô sempre tocando nele, tô sempre batendo na mesma tecla, tá bom? Deixa aí seus comentários, já deixa o like, para quem não é inscrito aqui já se inscreve, já compartilha o vídeo e vamos embora, vamos tratando aí de assuntos que às vezes a gente não fala assim tete a tete, mas que são assuntos muito importantes e relevantes, né, para todos nós que estamos aqui vivendo essa transição aí pro digital e outros assuntos mais, tá bom? Um beijo e eu vou encerrar porque o bonitão tá vindo ali. Tchau!